Este mês nós estamos a focar no tema de o poder de Deus e como última semana eu vou estar a falar acerca de uma parte daquele tema que é Cristo em nós. Em Colossenses 1:28 fala assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós. Muitas vezes nós desejamos aquela manifestação do poder de Deus, quase como cair algo sobre nós, transformar uma situação, mas tão facilmente nós esquecemos que nós temos a plenitude de Deus dentro de nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Isso pode transformar qualquer sociedade. Pode transformar qualquer coisa. Em Isaías 61, começando logo no início, estava a falar um pouco acerca disto quando nós estávamos a orar há pouco. Isaías 61. Podemos abrir e podemos ler em conjunto. Esta é uma profecia do profeta Isaías, é chamada uma profecia messiânica, porque fala acerca do Messias, de Jesus. Mas eu desafio-vos a pensar que esta profecia não somente fala em Jesus naquela altura, mas em Jesus, o que é que Ele fez naquela altura e continuamente está a fazer. O Cristo em nós. E quando nós pensamos nisso, vamos tentar a mudar um pouco a nossa mentalidade e não pensar que isto é somente referente a Jesus, mas é referente a Cristo e Cristo em nós. Amém? Amém? Aleluia? Ok, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, o fim que se chama carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isto é aquela profecia sobre Jesus, mas é a profecia sobre a tua vida. É a profecia sobre a minha vida, em que o Espírito do Senhor está sobre mim. Diz mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Tal como estava sobre Jesus, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ungiu-nos para transformar esta sociedade. E depois desta transformação, manifestação do poder de Deus, nós continuamos a ler em versículo 4. Porquê que há esta transformação? Para que edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Os estranhos se apacentarão os vossos rebanhos e os estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vingateiros. Mas vós serais chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis dobro e tereis perpétua alegria. Quando Deus nos unge, quando nós somos salvos e há uma transformação do nosso caráter, nós somos uma nova criatura em Cristo, aquele quebrantamento interior é restaurado, nós somos curados e transformados, libertos de toda a opressão, nós começamos a ver esta libertação em cada pessoa que é transformada também, mas a intenção de Deus não é somente algo individual, mas é uma transformação cultural. Uma transformação desta cidade, desta nação. E muitas vezes nós podemos ficar com aquele sentimento, ok, isto é tão bom cá dentro, é tão bom eu próprio, com a minha família e com os meus amigos, mas Deus quer transformar esta nação.
Deus quer transformar esta cidade. Por isso que Ele transforma-nos. Nós, em Colossenses, nós podemos ver em quase todos os capítulos, isto é interessante, porque em quase todos os capítulos de Colossenses e também em quase todos os capítulos de Efésios, duas cartas escritas pela inspiração do Espírito Santo por Paulo a igrejas, duas cartas explicam acerca desta identidade que nós temos em Cristo. E esta forma que nós estamos a viver em Cristo, uma forma nova. Em Colossenses 1:13 fala acerca que nós fomos tirados das trevas, que Ele nos tirou da potestade das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Logo em capítulo 2, diz que nós temos uma herança das riquezas da glória em Cristo Jesus. Diz assim que os quais Deus quis fazer conhecer aos seus as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E depois, mais adiante, diz que nós temos uma nova vida, em versículo 13 e 15. Em capítulo 3, diz que nós somos ressurretos em Cristo e colocados em lugares de autoridade, sentados com Ele em glória, em Colossenses 3, 1-4. Quando nós somos salvos, muitas vezes nós somos salvos, restaurados, mas a nossa mentalidade ainda fica como era antes, em que nós pensamos que nós ainda somos pecadores, que ainda somos pessoas falhadas, pessoas que não têm esperança. Mas quando Deus nos salva, Ele faz o que aconteceu, o que está aqui em Isaías 61. Ele nos unge, separa, cura, restaura, e Ele vê-nos como pessoas perdoadas, santificadas pelo seu sangue. Quando nós vemos depois em Efésios, como eu estava a dizer, em Efésios também fala acerca desta identidade. Em Efésios 1, diz assim, bendito 1:3, Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual alcançou todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Logo no início de Efésios, encoraja a igreja que nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade de ser santificado e abençoado por Deus. Em Efésios 2, 1-7, diz que Ele nos vivificou, estando vós mortos nos pecados, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o Espírito de agora opera filhos de obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, em que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós somos salvos, nós somos colocados em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Nós estamos neste mundo, mas já não somos deste mundo. Nós temos que haver esta transformação da nossa mente. Em Efésios 3,16 diz que para que segundo as riquezas da sua glória vos concede que sejais corroborados com o poder do Espírito do homem interior. O Espírito Santo, Cristo em nós, nos vivifica. Em Efésios 4, ele fala acerca de como Jesus levanta apóstolos, profetas, os 5 ministérios, para que haja capacitação neste Cristo em nós, nesta nova vida em Cristo. E depois, em Efésios 5, diz que 5:8, que eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Deus próprio chama-nos filhos da luz. Mesmo nós estamos num mundo com trevas, Ele chama-nos filhos da luz, porque Ele vê Cristo em nós. É interessante que no final do livro de Efésios, cada capítulo fala acerca desta identidade, esta restauração, esta forma em que nós somos colocados em lugares celestiais. Nós temos uma nova identidade. Mas depois em Efésios 6, fala acerca de o nosso propósito de vida. O nosso propósito em estarmos em lugares celestiais. O nosso propósito em termos Cristo em nós. Em Efésios 6:10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra os hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, quando nós somos salvos, nós somos feitos filhos de Deus. E é tão bom ser um filho de Deus. É tão bom ter uma identidade nova, ter uma herança com Deus. É tão bom ter os nossos pecados perdoados e estarmos na família de Deus. Mas cada um de nós é filho de Deus, mas ao mesmo tempo cada um de nós automaticamente é um soldado de Cristo. É um soldado de Cristo. Ah, mas eu não alistei para nenhuma guerra. Eu não fiz nada. Mas a partir do momento em que nós somos salvos, a partir do momento em que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir daquele momento, automaticamente nós somos alistados numa guerra. Num exército de Cristo. Automaticamente. Tu talvez estás aqui a pensar, mas eu só quero o meu trabalho. Eu só quero as minhas coisas. Só quero ter paz. Só quero ter paz. Só quero ter paz. Só quero ter uma vida tranquila, em que eu tenho o meu ordenado, eu tenho meus filhos contentes. Está tudo bem. Mas todos nós sabemos que nós estamos a passar por desafios, por batalhas diárias. Ou sou eu que passo batalhas diárias? Quem passa de batalhas aqui? Todos nós passamos. Porquê? Porque ao momento que nós dizemos sim a Jesus, nós estamos a dizer não a todas estas forças diabólicas que governam este mundo. Nós vimos aqui que principados e potestades. Quando nós estamos a lutar contra algo, estamos aqui a dizer que são principados e potestades. São coisas que nós lutamos contra. A palavra principado vem de uma palavra que é o conceito de origem. O conceito de a origem das coisas. Quando vem um principado, nós estamos a lutar contra os principados e potestades. Nós estamos a enfrentar o que é acreditado como a verdade. Qual é que é a origem das coisas? Mas como é que isso funciona? Então nós podemos pensar muito bem, quando nós estamos a viver numa sociedade que enfrenta a origem de tudo, a origem do mundo, a evolução, é um reflexo do principado que nós estamos a lutar. A parte de definição dos sexos é a origem, ou o principado, o potestade em qual nós estamos a lutar. As pessoas, Deus criou o homem e a mulher para estarem em relacionamento heterogéneo, e quando nós começamos a aceitar situações que são não de acordo com o plano original, nós estamos a aceitar algo que é influenciado pelo principado ou pela origem das coisas, em que está a confrontar a origem das coisas. Se nós acreditamos, lemos na palavra em Romanos 13 que toda a autoridade dos céus e a terra é instituída por Deus. E depois nós começamos a ter uma cultura em que ninguém tem que estar debaixo da autoridade, porque a autoridade é somente instituída por uma organização política. E nós começamos a desrespeitar e sair de fora da autoridade em que nós estamos. Logo ali, nós estamos a ser influenciados pelo principado e o potestado. E nós estamos a ser derrotados nesta guerra. Nós estamos a deixar que a nossa mente seja contaminada e virada contra o plano original do Criador. Quando nós estamos nesta batalha, nós temos que entender que não é somente uma batalha que nós podemos ver, mas muito mais é uma batalha de conceitos, de pensamentos, de filosofias, de culturas. Em que quando nós dizemos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui nesta terra, nós estamos a dizer todo o plano original do Criador, que era reflexo no Jardim de Éden, que era reflexo no seu plano original, de arquiteto original. Todo aquele plano, seja feito isso aqui nesta terra. Logo ali nós estamos a começar a enfrentar diretamente o principado e os potestados.
Porque o principado e potestade que governa sobre o ar, sobre o ambiente espiritual, sobre a mentalidade deste mundo, ataca na área que é a origem das coisas. E vai começar a questionar a origem da coisa. Nós vimos isso na primeira tentação de Jesus. Diz, olha, se tu és o Filho de Deus, Deus já tinha dito que era Filho de Deus. Deus já tinha dito sobre o seu Filho que era o Filho de Deus. Satanás logo ali enfrentou diretamente, se tu és o Filho de Deus. Está a pôr em causa a origem da verdade. E Jesus enfrentou com a palavra. Em Filipenses 4:15, Paulo está aqui a dizer que o princípio do Evangelho, e também sabeis vós, Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando a partir de Macedónia, ele depois está a começar a falar acerca de alguns ensinamentos que ele deu, no princípio, quando fala do princípio, ou a origem, é a mesma palavra, origem, em que são aqueles fundamentos, aqueles ensinamento fundamental sobre qual a igreja de Filipenses era firmada. Muitas vezes, quando nós estamos em construção, estamos em progresso como igreja, como indivíduos, é tão fácil nós focarmos em frente, mas muitas vezes nós começamos a edificar sobre origens ou fundamentos diversos. E depois o nosso edifício pode ficar assim, um bocado estranho. Frequentemente nós temos que voltar e ver, ok, eu estou firmado sobre os alicerces. Estou firmado sobre a base certa. Eu estou a firmar a minha vida sobre essas bases. E continuar a firmar aquelas estacas. Muitas vezes este principado, este potestade, põe em causa se nós somos filhos de Deus. Põe em causa se nós somos amados por Deus. E começa a criar medo, dúvidas. E diz, será que és? Mas tu que é isto em tentação ontem? Mas tu falaste daquela forma, começaste aos gritos com aquela pessoa, disseste aquele palavrão. Tu já não és filho de Deus. Deus não ama-te mais. Tu não és mais amado por Deus. Tu vais já para o inferno. E o principado e o potestade começa a deturpar realidades do amor de Deus. Deus ama-nos sempre. Ele não gosta muitas vezes de algumas coisas que nós fazemos, mas Ele ama-nos sempre. Ele está à espera que nós cheguemos ao seu braço de amor. Muitas vezes, por causa da cultura, nós podemos pôr em causa certas coisas. Será que o casamento é de Deus? Será que as pessoas devem ser casadas ou podem estar só juntos? Hoje em dia pessoas, é moda estarem juntas. Não é preciso estar casado. Talvez só estar para casar pelo civil. Só para ter os direitos, os benefícios fiscais. Mas, e Deus? E a bênção de Deus? Quando nós começamos a pôr em causa o plano original do Criador, nós estamos a colocar-nos debaixo da autoridade dos principados e potestades de maldade. Sendo filhos de Deus, nós estamos a aceitar outra origem de verdade. Em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, diz que, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, como é que este potestade opera nas nossas vidas? Começa a criar fortalezas de verdade. Eu ponho verdade entre aspas porque não é uma verdade, é uma verdade falsa. É uma especulação. É um conselho. Não é um facto, não é uma verdade. E este potestade começa a declarar esta origem falsa das coisas, vez após vez, até que começa a criar fortalezas no nosso entendimento. E Deus está aqui a dizer que nós temos que derrubar essas fortalezas para que seja construída a verdade, a origem certa de tudo. E quando nós estamos a seguir em frente
como pessoas e queremos ver vitórias nas nossas vidas, nós temos que edificar a nossa vida e temos que limpar todo este lixo de nossa mente. Amém? Amém, aleluia. Romanos 8,37 diz que, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Nós podemos dizer, nós estamos numa cultura tão deturpada, como é que nós podemos ter vitória? Como é que nós podemos ter vitória? Jesus, quando venceu toda a força de maldade, toda a morte e destruição na cruz do Calvário, Ele venceu uma vez para sempre. E não é algo que nós temos que lutar para tentar vencer. Lutar de uma posição de não ter vencido para obter a vitória. Quando nós lutamos de uma posição de um vencedor já. Amém? Que nós já temos alguém que venceu a batalha por nós. E nós só temos que tomar posse. Foi como o povo de Israel. Saíram do Egito. Foram para uma terra que estava habitada, terra de Canaã. Tinha reinos e cidades fortificadas, em que aquela terra eles chamavam de terra prometida, porque era a terra que era prometida a Abraão como a terra deles. Foi dado por Deus. Pois quando eles entraram naquela terra, a vitória já era deles. Eles só tinham que tomar posse de cada cidade, de cada reino. Mas eles viviam como mais do que vencedores. Porque o vencedor era Deus, que já tinha dado aquele terreno para eles, e eles só entraram e tiveram que tomar posse de cada uma das cidades. É a mesma coisa que acontece connosco, irmãos. É a mesma coisa quando nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, começa a habitar em nós todas aquelas riquezas do seu caráter, riquezas do seu amor, aquela identidade, já é nosso. Nós só temos que começar a tomar posse. Quando nós vemos uma enfermidade no nosso corpo, nós temos duas escolhas. Aceitar isso ou dizer, não, isto não faz parte da minha herança. Eu vou declarar o poder de Deus sobre esta situação. Que esta doença já foi curada. Já foi cancelado o seu poder. E eu vou aceitar a cura sobre a minha vida. É uma postura diferente. Muitas vezes nós lutamos a tentar alcançar qualquer coisa, mas quando nós já temos a vitória nas nossas mãos. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é aquela esperança para termos vitória, porque Ele já venceu isso. São boas notícias, amém? Aleluia. Fico animado com isto. Quando nós somos filhos de Deus, nós somos comissionados a uma guerra. Em 2 Timóteo 2:3, Timóteo é encorajado por Paulo, dizer que sofre, pois, comigo as aflições como um soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita embaraça negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou na guerra. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Amém? Muitas vezes nós dizemos, ok, esta vida é tão difícil, eu sinto tão angustiado, tão estressado, tão perturbado. E a mais fácil é sentar no meu sofá, ligar um bom filme e ficar ali fora. Out, completamente. Em que o que eu vejo é que angústia e estresse não vai passar. Como é que eu tenho visto que passa aquele estresse e angústia e preocupação? É quando eu gasto as mangas e vou à batalha. Quando eu vou àquele lugar em que eu não aceito esta opressão sobre a minha vida. Declaro a verdade de Deus sobre cada situação que está a ocorrer, eu começo a ver vitória. Aquela angústia, aquela preocupação, aquele estresse começa a desfazer. Em 2 Samuel 11, todos nós amamos as histórias de Davi. Amamos histórias em que ele fala acerca dele, a louvando ao Senhor, a buscar a presença de Deus. Mas em 2 Samuel 11:1 fala acerca de uma altura de maior queda de Davi. E aconteceu que, tendo decorrido um ano,
E no tempo em que os reis saem à guerra, enviou David Joabe e a seus servos com ele e todo Israel para destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém David ficou em Jerusalém. O homem de guerra, o rei que era conhecido por aquele valente de guerra, que derrotava todos, na altura em que era suposto ir à guerra, ele queria descansar. No dia em que era suposto ele ir e batalhar, em que todos os outros reis estavam a batalhar, ele fica em casa. E para alguém que conhece a história, o que aconteceu foi que ele estava no terraço, viu uma mulher linda tomar banho, ficou com desejo, trouxe a mulher para dentro de casa, tiveram um filho que morreu, e depois chamou o marido daquela mulher para o palácio, Urias, que era um dos 33 valentes de David, aqueles homens valentes que enfrentavam todos. Urias era um deles. O nome de Urias significa: o Senhor é o meu fogo, a minha luz. Trouxe Urias para o palácio. Urias, vai, deita-te com a tua mulher. Não. Israel está em guerra, é um tempo de guerra, é um tempo para estar lá com as tropas, eu vou voltar à batalha. Então mandou uma mensagem: vai, põe Urias na frente da batalha para morrer. E Davi caiu não somente em tentação, em adultério, fez homicídio, e nós vimos que o Davi perdeu não somente um valente, mas perdeu o fogo de Deus. Nada é por acaso na Bíblia. Os nomes das pessoas não é por acaso. E quando nós, por causa de dificuldade, por causa de estresse, por causa de cansaço, por causa de situações, as batalhas que nós já perdemos, nós decidimos: não, esta eu estou fora. Esta batalha não é para mim, eu já estou cansado. Eu estou fora desta. Quando nós dizemos isso, o que é que acontece? É que nós ficamos sujeitos a que o inimigo vem e rouba a nossa vida, destrua a nossa vida. E o fogo de Deus, aquela paixão que nós tínhamos antes, aquele fervor, aquela ousadia, vai-se. E depois nós começamos a ficar mais estressados. Nós começamos a ficar mais angustiados. Deus, mas porquê? Mas porquê? Tu não amas o teu povo, não amas a minha vida. Deus, mas o que está a passar? E em tempo de guerra nós decidimos ficar em casa. Nós vemos que tantas vezes no Velho Testamento, por um homem, um povo inteiro, uma terra inteira, uma nação inteira era abençoada. E logo a seguir, quase capítulos depois, em Juízes, e não só, nós vimos por um homem, povo inteiro é amaldiçoado. Povo inteiro é destruído. Porque um homem busca Deus ou não busca Deus. Assume o seu lugar como soldado de Cristo, como filho de Deus, ou não assume o seu lugar. E quando nós vemos aqui em Isaías 61 que o Espírito de Deus está sobre nós, está sobre ti, para reedificar cidades, para transformar culturas. Jesus olha para ti, olha para mim e diz: tu podes mudar uma cultura, transformar uma nação. A nação não tem que ser amaldiçoada, mas tu podes, através de tua busca, através da tua forma, a tua postura de batalhar, de tomar passos em fé, tu podes transformar uma nação. Esta batalha já é ganha, nós só temos que implementar essa vitória. Só temos que implementar. Cada um de nós temos que tomar o nosso lugar, tomar a nossa espada, tomar o nosso passo em frente. É incrível porque em Josué, quando Josué atravessa o Jordão, a vitória que foi dada ao povo de Israel
foi sempre vitórias coletivas. Porquê? Porque cada pessoa consagrou-se para o Senhor, separou-se para o Senhor e depois agarrou na sua armadura, agarrou na sua arma e tomou as cidades, tomou a terra para Deus. E neste tempo Deus está a chamar cada um de nós. Já passou aquele tempo em que há um líder e os outros somente seguem. O tempo em que nós estamos a viver é um tempo em que cada um é líder. Cada pessoa é influenciador. Cada pessoa toma o seu lugar. Cada pessoa toma a sua herança. O inimigo vai tentar roubar a nossa esperança, tirar a nossa fé, por causa de derrotas, de condenação. Mas isso é tudo influências dos potestades destes ares que estão a governar, que estão a contaminar a origem da verdade. A verdade é que tu és um filho, uma filha amada por Deus. Apesar de todo o lixo que já fizeste, tu és amado por Deus. Deus acredita no teu potencial. Acredita que tu podes ser um agente de transformação nesta sociedade. Apesar das tuas falhas. Todos nós temos falhas. Mas quanto mais nós buscamos Deus, quanto mais nós deixamos Deus entrar na nossa casa. Eu gostei tanto da tua palavra, Ricardo. Foi mesmo muito, é mesmo isso. Quando nós deixamos Deus entrar na nossa casa, Ele arruma todo aquele lixo. Tantas vezes nós focamos no lixo e dizemos, Deus, não é tempo para entrares na minha casa porque isto cheira mal. Não é tempo, não pode ser. Eu e a Silvia, nós gostamos de ter pessoas em casa, mas gostamos que quando eles venham, que seja tudo um brinco. E que seja o melhor para oferecer. E às vezes eu digo, não, hoje não pode ser, hoje não podemos ter pessoas em casa, porque a casa está desarrumada. Mas Jesus não importa. É espetacular, Jesus não importa. Jesus não importa, porque Ele ama-te. Ele gosta de estar contigo. Ele gosta da tua casa. A minha casa é grande. Ele gosta. A minha casa é pequenina. Tenho vergonha da minha casa. Talvez tens pouco para oferecer a Deus. Mas Ele ama-te. Com aquele pouco, tu podes conquistar uma cidade. Gideão só teve 300 homens. E ele conseguiu enfrentar centenas de milhares de homens. Com 300. Mas eu não sei. Eu só tenho pouco para oferecer. Eu já passei por tanto. Já tenho estado tantos anos oprimido pelo diabo. Tenho tantos anos a ser contaminado com o pecado. Mas hoje é o dia. Dizer, não. Entre na minha casa, Senhor. Transforma a minha vida. Porque eu quero ser aquele agente de mudança. Quando nós perdemos a esperança, é aquele potestade que está a vir contra a esperança. Está a tirar a origem. Porque esperança é quando nós vemos Deus em frente de nós e dizemos que é possível transformação. E quando nós começamos a ver a circunstância, nós começamos a perder a esperança. Mas, quando nós somos seguros na identidade que nós temos em Cristo, Deus vai começar a colocar tudo em ordem novamente. E é assim que nós lutamos. Nós não lutamos olhando para trás, porque a armadura que Deus nos deu é só para a parte de frente. Ele deu-nos um capacete, uma couraça, cinto, botas, escudo, espada, mas é somente para marchar em frente. Se nós viramos, olhamos para trás, nós vamos ficar com as nossas costas todas destapadas. Quando nós olhamos para aquilo que passou no passado, e dizemos, Deus, mas tu sabes, esta gente são assim, vai tudo voltar à mesma. Tu sabes, vamos voltar para trás. Quando nós voltamos para trás, nós estamos prontos para levar, porque nós não estamos protegidos. A armadura que Deus nos deu é uma armadura para avançar, para tomar passo em frente, não é para voltar para trás. E muitas vezes quando nós voltamos para trás, nós ficamos roubados do destino que Deus tem dado para nós. Amém? Então, como é que nós podemos ter vitória? Primeiro temos que acreditar que a vitória já foi ganha. E depois temos que acreditar que a vitória é tua, nossa.
não é de outra pessoa ao lado, não é somente do pastor que ganha a vitória, que recebe a vitória, não. A vitória é tua. E depois temos que andar nessa realidade da vitória, declarando essa vitória. Declarando essa vitória. É tão importante nós declarar a vitória. Quando vêm circunstâncias em que nós dizemos, isto é muito difícil, em vez de estar a dizer que isto é muito difícil, diz, olha, Deus, dá-me força. Não é aceitar, mas é declarar a vitória de Deus. Declarar que é nele que é a nossa esperança. E quando nós começamos a declarar o que é que nós queremos ver, Deus vai nos dar graça e força para viver nessa realidade. Amém?